2 Coríntios 3:18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que está falando aqui? Que nós temos que chegar diante de Deus com o rosto desvendado, sem máscaras, sem subterfúgios, sem um véu tentando esconder. Precisamos, como diz a gíria, chegar diante de Deus com a nossa cara lavada, dando nossa cara a tapa, dizendo: Senhor, eu estou assim. Eu ajo assim e eu preciso contemplar a tua glória para ser transformada a sua imagem, para poder deixar que o Senhor edifique o teu caráter em mim, Senhor, para me ajudar a experimentar a tua alegria que independe das circunstâncias, para me ajudar a experimentar a tua paz que vai muito além do meu entendimento, para me ajudar a experimentar o teu carinho que nenhum ser humano pode dar ou substituir. Em 2 Coríntios 2, volta um pouquinho para trás, 2 Coríntios 2, de 1 a 2, olha o que diz. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que quando for não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria também é a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Aqui o apóstolo Paulo está passando por tristeza profunda, mas na graça de Deus ele encontra a alegria e ainda consegue encorajar os que estão tristes. O apóstolo Paulo não era nada nele mesmo. Nele mesmo ele ia cair em profunda depressão. Mas ele entendia a graça, o favor imerecido de Deus. Ele conhecia o caminho para experimentar o amor e a força que vem de Deus. Ele sabia que diariamente, se colocando aos pés do Senhor, ainda que ele passasse pelo vale de lágrimas e por profunda tristeza, ele podia experimentar uma alegria sobrenatural e ainda compartilhar desta alegria. É em Deus que encontramos a graça necessária para experimentarmos uma alegria sobrenatural que combate a exaustão. Em 2 Coríntios 4, de 7 a 10, ainda no mesmo livro, mesma carta, 2 Coríntios 4, de 7 a 10, diz assim: 2 Coríntios 4, de 7 a 10. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O que está dizendo aqui? Primeiro, não é
na nossa glória, não é na nossa força, não é no nosso esplendor, não é porque somos santarrões, porque nós somos vasos de barro, a glória e o poder é de Deus. Segunda coisa que nós vemos aqui, que cristão não está imune de ser atribulado. Quem disse que nós não passamos por tribulações? Passamos sim, porém não morremos em angústia, porque o Senhor é um Deus presente, socorro bem presente na tribulação, socorro que se faz presente na angústia. Quem disse que cristão não fica perplexo diante de situações difíceis? Perplexidade é muitas vezes sentir um certo medo, é não acreditar que aquilo está acontecendo. Porém você não desanima, porque você sabe que a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova sobre nós, e Ele nos faz voar como águia acima das circunstâncias, e nos dá a ligeireza das corças para corrermos e não nos cansarmos. Quem disse que cristão não é perseguido, aqui diz perseguidos. Nós somos perseguidos diariamente. Para quem não estava aqui no culto passado, só a Lohane que sabe desse testemunho, e eu quero contar um testemunho. Quando nós fomos fazer um culto na casa da Lohane, no último feriado, segunda-feira, chovia muito e faltou luz. E chegou, nós tentamos chamar um táxi, mas não tinha táxi disponível. E resolvemos então voltar de ônibus e pegamos o nosso guarda-chuva. Ao sairmos da casa da Lohane, a rua Umbreu, sem uma alma viva na rua, só eu e o pastor José Arthur. Chovia muito, nós não temos carro e não tenho vergonha de dizer isso. Atravessamos a rua e paramos no ponto do 390. E quando eu cheguei lá, eu senti um pavor no meu coração. Daí eu clamei ao Senhor: Senhor Deus, envia os teus anjos, porque a palavra de Deus diz: o Senhor envia anjos para acampar ao nosso redor e nos livrar, diz a palavra de Deus. E eu clamei: Senhor, envia anjos para estar conosco aqui, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ainda que haja alguma cilada do inimigo aqui, envia os teus anjos com espada para nos proteger. E naquela mesma hora a minha voz até mudou, e eu virei para o Zé Arthur e eu senti que era Deus falando através de mim. E eu falei para ele com autoridade: eles já estão aqui. E na mesma hora eu e o pastor José Arthur sentimos que atrás de cada um de nós haviam anjos de mais de 4 metros de altura, 4 metros de altura, e com espadas na mão. E logo então veio o 390 e tudo muito escuro, e o pastor Zé Arthur fez sinal, e o pastor Zé Arthur teve quase que se jogar na frente do ônibus para o ônibus ver que nós estávamos ali. E quando o ônibus parou e nós entramos no ônibus, o motorista falou o seguinte: eu não vi vocês, porque vinha um carro na contramão e o farol estava forte e ofuscou os meus olhos e eu não enxerguei nada na minha frente. Mas ele acabou parando. E quando nós nos sentamos, o ônibus estava vazio, chovia muito. Nós nos sentamos no ônibus. E aí o pastor José Arthur perguntou para mim: por que será que aqueles anjos estavam lá? Para livrar de quê? E eu respondi: não sei. E quando eu olhei para a janela do ônibus, eu estava sentada próxima à janela, e na mesma hora eu ouvi audivelmente dentro de mim: para livrar da morte. E eu virei para o Zé Arthur, pastor José Arthur, falei: para livrar da morte. E então na mesma hora o Senhor me levou, e a palavra de Deus diz que o Senhor dá visões aos filhos dele. Lá em Joel você pode ler em Atos capítulo 2, que fala que nos últimos dias o Senhor daria visões a nós. E eu tive uma visão e vi o meu corpo e o corpo do pastor José Arthur estirado na calçada, no ponto de ônibus onde nós estávamos. E eu fico arrepiada contando, porque foi muito verdade.
Foi quando Deus falou no meu coração, esse mesmo ônibus ia perder o controle, ia passar por cima de vocês dois e vocês iam morrer. E eu enviei os meus anjos para livrar vocês da morte. Amém. Isso é ser perseguido. As trevas vão sempre tentar nos perseguir. A palavra é muito clara quando diz que nesse mundo nós teríamos aflições. A palavra é muito clara que diz que nós temos adversários. E esses adversários são espíritos malignos que lutam de dia e de noite para tentar roubar a nossa fé, para tentar nos destruir. Mas a palavra também mostra que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A palavra mostra que o Senhor é a nossa dianteira e a nossa retaguarda. A palavra mostra que cairão 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós não seríamos atingidos. A palavra mostra que o Senhor vai nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, diz no Salmo 91. Então nós somos perseguidos, porém não desamparados. Somos abatidos. Quem aqui nunca ficou com o coração abatido que atira a primeira pedra? Eu já fiquei inúmeras vezes. O salmista Davi, o rei Davi, que escreveu o livro de Salmos, várias vezes pediu ao Senhor que se lembrasse e o levasse. Tamanha era a angústia na sua alma. O rei Davi, um rei segundo o coração de Deus. Não é errado ficar com o coração abatido, mas você tem que ter a certeza de que você não vai ser destruído. Você não vai ser destruído se você ficar com os teus olhos fixos no Senhor e no amor dele.